E hoje vamos falar sobre um mundo diferente de pets. Tem muita gente apaixonada, né, pelos gatos e cachorros, mas também tem as pessoas que gostam dos pássaros. E para falar sobre os cuidados que os bichos de asas merecem, diariamente nós vamos falar com o médico veterinário Cleiton de Andrade, especialista em medicina veterinária de animais silvestres e exóticos. Bom dia, Cleiton. Obrigado, viu, por vir falar com a gente. Oi, tudo bom, Cleber? Bom dia. Bom dia. Tô joia, viu, Cleiton? Você, né, criou aí a primeira clínica veterinária da cidade aqui de Goiânia dedicada, né, a esses animais, animais silvestres, animais diferentes ali, né, que não são os cachorros e os gatos. De onde é que surgiu aí essa paixão por esses animais? A paixão por animais diferentes, né, ela surgiu já tem desde criança, né? Então, assim, desde criança eu gosto muito de animais da natureza, eu colecionava figurinhas de animais. E quando eu fiz meu primeiro estágio, por volta de 16 anos atrás, na época que eu fazia colégio agrícola, né, com animais silvestres exóticos, na Profauna, com jacaré, cateto, queixada, eu já comecei a gostar e já comecei a direcionar a minha vida acadêmica para esse lado, né? E quando eu entrei para a universidade, quando eu comecei a fazer veterinária, eu me dediquei desde o primeiro ano até a formatura para mexer apenas na área de animais silvestres e exóticos. Ah, que bacana, Cleiton. E conta pra gente um pouquinho aí do seu dia a dia. A sua clínica, ela atende só esses casos mais específicos de animais silvestres, as aves também entram aí nesse rol. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho aí diariamente e quais são os principais casos clínicos aí recorrentes na sua rotina. Às vezes, quando a gente fala animais silvestres ou animais exóticos, né, a gente quer se referir, muitas das vezes, aos pets diferentes. Porque quais são os pets diferentes? Né? Os pets diferentes são o papagaio, a arara, também a gente tem a calopsita, a cobra, o coelho, né? E muitos desses pets, eles não são nem silvestres nem exóticos, são animais domésticos. Eu vou citar a calopsita, que é um dos animais, uma das aves que a gente mais atende na clínica. Ela não é nem silvestre nem exótico, é um animal doméstico, né? O coelho é um animal doméstico, o periquito australiano é um animal doméstico, né? O canário belga é um animal doméstico, o porquinho da Índia, a chinchila, todos esses são animais domésticos, só que são pets não convencionais, são pets diferentes. Então tá bem esclarecido então pra gente. Olha, para quem prefere, né, ter um pássaro como animal de estimação, são animais, né, que merecem cuidados específicos, não é só a gente pegar e colocar eles dentro de uma gaiola. Quais são os principais cuidados que a pessoa precisa ter quando ela pensar em cuidar de um pássaro, por exemplo? Então, o colocar na gaiola, né? O colocar na gaiola é uma coisa que às vezes soa ruim, né? Eu vou prender minha ave, né? Essas aves, como a calopsita, a família dos pistaciformes, né? Esse grupo que engloba todos esses animais de bico torto, eles são animais que eles te consideram como membro da família deles. Então, quando a gente procura criar esses animais, a gente tem que saber um pouco sobre a biologia e como esse animal ele vai se comportar com você e ele vai se comportar no ambiente que ele vive. Aqui na clínica, quando o tutor, né, o proprietário, ele procura a gente para primeiros cuidados, né, para ele aprender a lidar com esses animais, porque assim, o tutor ele tem o preconceito, né? Eu vou comprar minha calopsita, mas a minha calopsita ela não vai ficar na gaiola, porque eu quero que minha calopsita fique livre. Só que esse animal, ele necessita ficar livre com você durante alguns momentos da vida dele, só que também ele necessita, em alguns momentos, ficar na gaiola. A gaiola, ele vai executar algumas atividades que são básicas. Ele vai tomar banho na gaiola, ele vai se alimentar na gaiola,
né? Ele vai cuidar da plumagem na gaiola. Então, ele vai realizar algumas atividades que são essenciais para a vida dele na gaiola. Esses animais são animais extremamente curiosos, né? E muitas das vezes, quando eles ficam soltos no chão, né, sem supervisão, eles acabam ocorrendo diversos acidentes com esses animaizinhos. Então, a gente, quando o cliente chega, a gente tenta quebrar o paradigma de que a gaiola, na verdade, não é o local de prisão do pássaro, né? Desse pássaro de estimação. É um local no qual ele vai realizar algumas atividades, né? E num local que ele vai impedir dele fazer algumas atividades que possam fazer mal para ele. Que impede que ele corra algum risco, né, Cleiton? Inclusive, gente, eu quero chamar a atenção aqui que a gente está falando sobre os pássaros hoje, principalmente, pela sugestão aqui de uma telespectadora nossa. Vou mandar um abraço para ela, é a Magda Marta, lá de Vila Velha, no Espírito Santo, sempre pedindo para a gente, então, falar sobre pássaros aqui. Chegou o dia que a gente está com o convidado Cleiton, aqui, médico veterinário, falando um pouco mais sobre esses animais. Cleiton, realmente, as pessoas têm um preconceito aí em achar que o pássaro está sofrendo ali dentro da gaiola. Sim. Conta um pouquinho pra gente, a natureza do pássaro, a gente pensa nele voando por aí solto, né? É possível, então, um pássaro ter o bem-estar, ter uma qualidade de vida, mesmo vivendo dentro de uma gaiola? Ele tá ali, a gente pode ficar tranquilo, a gente não precisa ficar com dó do coitadinho, não? Então, na verdade, ele não vai viver na gaiola, né? Hoje, esses animais, esse grupo de aves que tem ganhado espaço cada vez mais, né, como animais de estimação, eles vão ficar na gaiola durante um determinado período. Por quê? Em outro determinado período, ele tem que estar contigo, ele vai cumprir a sua função de pet, né? Então, assim, ele tem que estar do seu lado, ele tem que estar no seu ombro, ele tem que estar num computador junto contigo, ele tem que estar na mesa, ele tem que estar brincando, ele tem que estar grande parte do tempo com você, né? Então, assim, ele necessariamente não vai estar na gaiola o tempo todo, ele vai estar parte na gaiola, cumprindo algumas atividades, e parte na gaiola com você, parte do tempo com você. O lance da ave voar, né? A ave, todo pássaro voa, né? Então, assim, a ave voa. E excluindo algumas espécies, né, que são ratitas, que não voam, que eles apenas andam no chão, né? Os pinguins, as ratitas, né? Agora, grande parte das aves, elas voam. E o que acontece? Pela biologia, né, pelo comportamento da ave voar, às vezes essa ave ela pode voar e ocorrer uma fuga, né? E essa fuga ela não ocorre porque ele não gosta do dono, porque ele tem o seu tutor não como tutor, não como proprietário, mas como alguém da família dele, né? Porque o psitacídeo ele te enquadra como um membro familiar. Então, essa ave, pode ocorrer um acidente dessa ave voar, né? E se essa ave voar, ela pode cair num terreno baldio, que tenha um cachorro, ela pode ser atropelada por um carro, ou ela pode, na melhor das hipóteses, ser resgatada por outro tutor, que é o que muitas das vezes ocorre aqui na clínica. Muitas das vezes as pessoas chegam, nossa, doutor, acabei de achar essa ave mudou minha vida, eu adoro ela. E muitas das vezes não devolve, né? Ela não vai procurar quem que perdeu a ave. E quem perdeu a ave vai ficar muito triste, porque é uma ave mansa, é uma ave que já tem ali durante muito tempo, né? Então, ela vai ficar na gaiola durante um período para cumprir as atividades, e outro período ela vai estar contigo. E as asas, elas têm que ser, no caso, aparadas, né? Ou o ambiente no qual ela vai morar, ele tem que ser modificado. No caso de um apartamento, ele vai ter que ser telado, né? Para que essa ave não corra de fugir. E quando o proprietário sair com esse animal no ar livre, né? Ele vai ter que utilizar como se fosse uma peitoral, uma coleira, para essa ave não ocorrer nenhum acidente, que ela acabe se assustando e voando e ocorra uma fuga. Tá explicado, então não é para o bichinho viver dentro da gaiola, é para ele passar ali algumas partes da sua vida, né? E nesse período que ele está dentro da gaiola, ele precisa ter um ambiente ali
específico, com as coisas que ele precisa, né? Inclusive a questão do espaço, o tamanho da gaiola também é importante ou não? Qual deve ser o tamanho dessa gaiola? Então, a gaiola, o tamanho da gaiola é muito importante, porque essa ave ela vai ficar grande parte do tempo, né? O período que você estiver trabalhando, o período que você não estiver em casa, né? O período que você não puder dar atenção para ela vai estar na gaiola. Essa gaiola ela tem que ter alguns componentes, né? Ela vai ter que ter água disponível para ela, alimentação disponível para ela, e os psitacídeos, por serem animais extremamente inteligentes, você vai ter que deixar brinquedos, né? Ou brinquedos comestíveis, né? Ou brinquedos no qual essa ave vai destruir o brinquedo durante um período. Então, o tamanho adequado, que eu acredito, que seja uma gaiola média, ou na melhor das hipóteses, um viveiro um pouco maior, né? Que não seja gaiolas pequenas, né? Porque assim, aí sim o animal ele vai ficar ansioso, ele não vai ter atividade para poder executar durante o dia. Então, uma gaiola média, né, por volta aí de 60 centímetros por 50, talvez 60 de altura, seria uma gaiola média. Agora, uma gaiola às vezes de 1 metro, 1,5 metro de altura, seria um viveiro relativamente bom, né? Alguma coisa que a ave ela teria até espaço para esboçar um voo dentro da gaiola. Ah, que legal. Cleiton, agora conta pra gente quais os principais tipos aí de aves que são aí tidas como pets, né? E outra coisa, em relação a esses tipos também, quais deles são legais? Tem alguns que são ilegais? Como é que fica essa relação? Você tem que comprar com algum tipo de licença para ter esse pet em casa? Tem alguns que você não pode, aí, por exemplo, a pessoa não pode simplesmente capturar um pássaro na natureza e levar para casa para criar em casa e ter como pet. Eu acho que isso não pode. Explica pra gente em relação a essas licenças aí que são exigidas, né, para que a pessoa tenha esse pet. Sim, hoje a ave mais criada, né, como pet, a ave que tomou uma dimensão gigantesca, né? A gente tem a calopsita, né? A calopsita é um animal manso, é um animal dócil, né? É um animal sociável, né? É um animal que vai vir na sua mão, vai vir na mão de outras pessoas, né? Esse animal, na legislação brasileira, ele é considerado como um animal doméstico. E os animais domésticos, eles não passam pelo crivo do órgão ambiental. Então, o animal doméstico, ele não precisa de nota fiscal, ele não precisa de certificado de origem. Diferente de outras duas categorias que a gente possui na nossa legislação. Uma delas é o animal silvestre e a outra é o animal exótico. O animal exótico, como exemplo, a gente tem o primo da calopsita, que é a cacatua. Né? A cacatua, ela necessariamente tem que ser adquirida de um criador oficial, né? Um criador que tem autorização para venda e reprodução desses animais, ou de uma loja credenciada pelo órgão ambiental. Esse animal exótico, ele vai ser comercializado, né? E a documentação dele vai ser a nota fiscal e, no caso do estado de Goiás, o certificado de origem. Tem alguns estados, como exemplo do estado de São Paulo, que eles não possuem certificado de origem, pois eles não se enquadram no Sistema Nacional de Fauna do órgão ambiental, que seria o CISFAUNA. Em outro caso, a gente tem um animal silvestre, né? Muitas das pessoas, elas pensam que você precisa tirar uma licença para você ter um animal silvestre. Para você ter um animal silvestre, você não precisa de tirar licença nenhuma. Você não precisa procurar o órgão para tirar uma licença para você ter uma ave silvestre. No caso, como exemplo, a gente teria um periquitão do bando, que seria uma aratinga leucoptalmus, ou um papagaio ou uma arara. Basta você comprar esse animal ou de um criador legalizado, né, ou de uma loja credenciada pelo órgão ambiental. Só que a lei de fauna, a nossa lei, a Lei 5.197 de 1967,
ela fala que é proibido a caça, a apanha, a coleta. Então, esses animais que são capturados na natureza, esses sim são ilegais. Então, a captura ilegal, né, desses animais na natureza, ela é considerada ilegal. Agora, a compra desses animais de um criador legalizado ou de uma loja credenciada, essa é a melhor forma, né, a forma correta de se adquirir uma ave silvestre ou de uma ave exótica. Por quê? Você vai ter uma ave que ela vai viver com você por volta de 20 até 60 anos, dependendo da espécie. E como esses animais vivem muito, têm uma vida prolongada, é extremamente interessante você adquirir de forma legal. Porque esse animal adquirido de forma legal, você vai poder deslocar com ele, você vai poder viajar com ele, e você pode até, por uma eventual, mudar do país e levar ele também. Porque a gente sabe hoje que o pet, né, ou o cachorro, ou o gato, ou o animal exótico, né, ou silvestre, o pet diferente, ele tem se tornado parte da família. Então, se você tem um papagaio como membro da sua família e por um acaso você vai mudar de estado ou você vai mudar até de país, se você tem um animal legalizado, né, se você tem um animal legal, você pode levar ele junto sem nenhum problema. Você vai levar como se estivesse levando um cachorro, né, ou como se estivesse levando até mesmo uma calopsita, que não precisa de documentação. Ótimo, Cleiton. Muito bom saber dessas informações aí que você trouxe. Outra dúvida que eu sempre tive é com relação ao frio. Os passarinhos, eles sentem muito frio e nesses tempos mais gelados, como o que estamos vivendo aqui em Goiânia, é importante a gente cobrir esses animais, cobrir essas gaiolas, ou eles não sofrem com isso? Eu posso voltar um pouquinho à pergunta anterior? Pode sim, claro. Eu queria deixar uma advertência, porque o que acontece? Algumas das vezes chegam alguns clientes para a gente aqui que eles adquirem animais que são esquentados, né? Animais que eles foram retirados da natureza e eles possuem uma documentação falsa. Então, quando a pessoa for adquirir uma ave silvestre, né? Principalmente uma ave silvestre, que ela se atente muito ao valor dessa ave. Porque esses animais, por eles possuírem período reprodutivo difícil, né? Possuir uma reprodução não tão fácil, o comércio é pequeno, a produção nacional é pequena desses animais, né? E é muito comum você achar na internet animais silvestres que são ditos como legais, né? Que possuem valor muito abaixo do valor comercial, que esses animais são realmente comercializados, né? E você adquire muitas das vezes um animal esquentado, né? Então, assim, a gente prestar muita atenção quando você for adquirir um animal silvestre, principalmente quando você for adquirir um animal silvestre, para você não estar adquirindo um animal silvestre esquentado, tirado da natureza de forma errada. Importante demais, né, Cleiton? A gente ter essa consciência, né? E o cuidado na hora de adquirir, então, esses animais. Então, retomando, né? Vou refazer a pergunta que eu tinha feito anteriormente, que é uma dúvida que eu tenho. Os pássaros, eles sentem muito frio? É um cuidado que a gente tem que ter, aquele de cobrir a gaiola, cobrir esse pássaro nesses dias mais gelados ou não? Então, a gente está num país tropical, né? Então, tirando a região sul, que é um pouco mais fria, né? No estado de Goiás, no caso, eu me encontro no estado de Goiás, e grande parte da região brasileira, a gente possui alguns pequenos meses, né, no meio do ano, que são um pouco mais frios, né? E essas aves, boa parte delas são animais extremamente pequenos, né? Que despendem uma quantidade de energia muito grande para o meio ambiente. Só que, se a gente levar aí proporcionalmente pelo peso da ave, essa energia ela não é suficiente para aquecer ela.
Então, quando você coloca um pano em cima da gaiola, você vai fazer com que essa ave, muitas das vezes, se sinta mais confortável para dormir, né? Mas você, de hipótese nenhuma, você vai conseguir aquecer ela. O importante é que esse animal seja mantido em um local com uma temperatura agradável, né? Uma temperatura confortável. A gente recomenda que esses animais durmam dentro de casa, né? E, em hipótese nenhuma, fiquem em local de corrente de vento. Porque a corrente de vento, essa sim, é prejudicial para a ave. Porque ela consegue tirar rapidamente a energia do corpo da ave e estressa a ave, e aí sim essa ave pode ficar doente. Então, o frio não é tão prejudicial quanto o vento. O vento sim é prejudicial. Então, se essa ave ela ficar em local de corrente de vento, ela vai adoecer. Agora, se ela ficar dentro de casa com um pano cobrindo a gaiola ou não, isso não vai influenciar, não vai deixar o animal doente, né? Agora, é importante que você coloque essa gaiola, quando essa ave for dormir, né? Essa gaiola encostada ou próximo da parede, porque a ave ela vai se sentir mais segura. Porque como imprint, né, como ela pensar como os ancestrais dela, se ela tiver uma proteção atrás dela, não tem a possibilidade de vir nenhum predador. Então ela vai dormir mais calma, né? Ela vai ter uma noite mais agradável. E a luz, né? A luz em seguida, nesses animais, isso sim é importante, porque a luz ela vai estar de acordo com o verão ou o inverno. Aí ela vai determinar se a ave vai entrar em reprodução ou não. Muitas das vezes o proprietário ele cobre a gaiola, mas deixa a ave num local que possua luz, né? Ou principalmente junto com TV, junto com barulho. Então, essa ave vai estar dentro da gaiola coberta, só que essa gaiola ela vai estar acordada, vai estar ativa, né? E não vai dormir. É verdade. Boas dicas, então, Cleiton. Eu queria que você falasse em relação aos cuidados. Aí, por exemplo, quando que uma pessoa tem que levar um pássaro, né, que ela tem como pet ali, ao veterinário? É mais ou menos como acontece com os cachorros, gatos? Eles precisam de vacina também, essas aves? Quais são esses cuidados? Com que frequência que a pessoa tem que levar essa ave ao veterinário? É muito importante que você leve pelo menos uma vez por ano, né? Só que a gente tem uma particularidade das aves, que é que a ave ficou doente, né? Ou você percebeu algum sintoma de doença na ave, ou alguma mudança de comportamento nessa ave, que essa ave seja levada imediatamente ao médico veterinário. Por quê? Essa ave, ela tem como, na biologia dela, ela tem como um comportamento de imprint, o fato dela não demonstrar que ela está doente. Então, às vezes, quando você percebe que essa ave está doente, muitas das vezes ela já começou a apresentar os primeiros sintomas há uma semana, ou até 2, ou até um mês atrás, né? E quando ela te demonstrou que ela está doente, quando ela não consegue suportar mais aquela doença. Importante que você leve pelo menos uma ou 2 vezes por ano, né, para o médico veterinário, mas é obrigatório você levar essa ave para o médico veterinário assim que você perceba algum sintoma errado com essa ave. Esclarecidíssimo, Cleiton. Muito obrigado, viu, pela sua participação. É um assunto que rende bastante conversa, né? Esse cuidado com esses animais. Como você disse, eles são tratados hoje em dia como membros da família. Obrigado mesmo pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade.